Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje eu tô gravando aqui num ambiente um pouquinho mais escurinho. Vamos ver como é que vai ficar o vídeo, tá? Depois, se vocês não gostarem, pode dizer. Fiquem à vontade para falar. Estamos aqui continuando o livro 12 Regras para a Vida. Tô com um pouquinho de dificuldade para fazer semanal, tá? Os vídeos. Mas vamos lá, vou fazer conforme a gente consegue, né? Então, esse é o livro que a gente tá lendo. E eu queria trazer, então, as próximas 3 regras, né? Lembrando que as 3 primeiras foram já faladas, né? Há uma semana e meia atrás. E foram as seguintes. Costas eretas, ombros para trás. A gente falou um pouquinho da importância da nossa postura de vencedor, né? Pra gente conquistar as coisas, pra gente se sentir realmente, assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Me veio a palavra e fugiu. Um domínio das coisas, pra gente sentir que a gente é capaz de fazer, né? A regra 2, que foi a seguinte, gente do céu, me foge as coisas da memória. Cuide de si mesmo. Isso aqui é muito legal. Cuide de si mesmo como cuidaria do outro. Porque muitas vezes, eu sempre falo que eu falo das duas coisas, né? Da gente cuidar da gente pra poder cuidar do outro, mas também da gente cuidar do outro como a gente cuidaria da gente, né? Tem que ser uma via de mão dupla, assim, né? Porque às vezes a gente cuida muito bem do outro e não cuida bem da gente. A gente acha que nunca merece, digamos assim, ser cuidado. Mas a gente precisa, inclusive eu tô nessa fase, eu tô até de roupa de academia aqui, porque eu vou agora fazer ginástica em casa que eu faço. E antes eu decidi vir gravar o vídeo, né? A gente precisa cuidar da gente pra gente cuidar melhor do outro. Então isso é bem importante a gente refletir, né? E a terceira regra, então, seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. Uma coisa que fala aqui que é bem forte pra mim é assim, você aquele teu amigo lá, que é um problema, você deixaria ser amigo do teu filho? Você gostaria que fosse amigo do teu filho? Desculpem o balancê aí que acabou tá aqui em cima da cama, né, o tripé. Então, será que você deixaria ser amigo do teu filho? Se você não deixaria ser amigo do teu filho, repense essa amizade. Então, vamos lá. Agora a gente vai partir para a regra 4, 5 e 6. A regra 4 eu achei muito legal. Eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa refletir, realmente levar isso para a vida, né? Que é compare com quem se compare, né? Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal, né? Eu tô produzindo conteúdo no Instagram, eu já mudei um pouquinho ali no Instagram algumas vezes, mas eu voltei a produzir um conteúdo que eu gosto realmente, que eu acho que eu posso contribuir para as pessoas e tem relação sim com o que eu vinha falando, né? Que é crescimento e desenvolvimento pessoal, mas focado em alimentação e atividade física, alimentação saudável e atividade física. É algo que eu gosto, é algo que eu gosto de partilhar, que eu gosto de criar receitas e tudo mais. Então tem muito, muito, muito significado para mim e eu posso auxiliar nesse sentido. E eu já fiz isso, já foi uma pessoa que falava sobre isso no meu Instagram e eu parei, né? E às vezes eu não me sentia de verdade, porque eu acabei engordando nos últimos anos. Depois da pandemia ali e tal, eu acabei engordando e eu achava que eu não poderia falar sobre isso, visto que eu ainda não tinha tido resultado de novo comigo mesma, né? Mas algumas coisas me fizeram acreditar que sim, eu posso falar sobre isso. Primeiro, porque eu continuo buscando e não desistindo. E quando a gente não desiste, a gente já venceu, tá? Isso é muito importante. Segundo, porque muitas pessoas gostariam de estar no ponto que eu estou hoje, né? Eu não tô dizendo que eu sou exemplo, tá, gente? Nem tô querendo dizer que eu tô assim, sou top, não é isso. Não é sobre mim isso, né? Mas para que você se inspire também. Mas hoje eu já consegui resultados, por exemplo, de emagrecimento. Eu já tive uma fase, né, que eu consegui. E algumas pessoas gostariam de estar no que eu estou hoje nessa fase, né? Que eu já estou mais magra um pouquinho do que eu estava uns meses atrás. Eu estou tendo resultado, né? Então, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas... Isso foi outras pessoas que falaram pra mim, inclusive. Maiara, mas tem pessoas que se inspiram, né? No que você é hoje. Então, vejam. Muitas vezes a gente não vê, não tem esse olhar, né? Então, a gente... E assim, voltando, eu tô produzindo conteúdo, de novo, sobre essa área que eu gostava muito de produzir. Inclusive, eu até comecei uma vez fazer faculdade de nutrição, porque eu gostava, né? Gosto.
Parei porque eu tava grávida, não era o meu foco naquele momento, mas eu sou enfermeira, pra quem não sabe. E eu sempre gostei da área da saúde, né? E essa área também é área da saúde, né? A questão da atividade física e alimentação tem relação com isso. Tô procurando um ponto que eu queria falar pra vocês. Então, não tem por que eu achar... Assim, eu posso entender que é uma área, assim, de domínio meu também, né? Posso ter certeza disso, sim. Só que, assim, o que eu queria falar pra vocês, eu não me sentia apta, né, digamos, a falar sobre isso. E eu me comparava, né, com uma pessoa que eu já fui, que é questão do emagrecimento, eu já tive um resultado melhor. Mas muitas vezes a gente se compara e eu me comparo com, por exemplo, quem tá no Instagram já tem o resultado de emagrecimento que gostaria. E já fala sobre isso com propriedade no sentido assim, olha só, eu tenho resultado, olha só, eu tenho esse resultado. Mas, como eu falei, não quer dizer que aquela pessoa às vezes tem um corpo perfeito já, é referência para algumas pessoas que estão muito longe daquele resultado, né? E outra coisa, não adianta eu me comparar àquela pessoa, porque assim, ela tem uma realidade de vida, eu tenho outra. Então, o que eu preciso pensar é, poxa, eu quero, por exemplo, que o meu Instagram aumente, eu quero inspirar pessoas, quero ajudar pessoas através do meu Instagram. Não adianta eu me paralisar porque uma pessoa que eu vejo tem muito mais resultado, tal, me comparar com ela. Eu tenho que me comparar comigo mesma. Tipo, ontem eu não tava tendo resultado nenhum, hoje eu já tô, né? Com relação ao emagrecimento, por exemplo. Ontem eu não conseguia fazer um vídeo no YouTube, hoje eu tô conseguindo, né? Então, isso é muito importante, sabe? Eu acho que é muito importante essa reflexão. Talvez você precise dizer a si mesmo, ok, sei que não nos demos muito bem no passado, sinto muito por isso, estou tentando melhorar. Provavelmente cometerei mais erros pelo caminho, mas tentarei ouvir se você reclamar. Tentarei aprender. Percebi somente agora, hoje, que você não estava tão ávido para me ajudar quanto pedi. Quando pedi. Há algo que eu poderia oferecer em troca da sua cooperação? Talvez se você lavasse a louça, poderíamos sair para um café. Você gosta de expresso? Que tal um expresso? Talvez um duplo, ou quer alguma outra coisa? Então, assim, isso aqui é um diálogo comigo mesma, que fala no livro, né? Pra gente ter esses diálogos com a gente mesmo e se comprometer. Olha, Mayara, se você fizer esse desafio de 21 dias certinho, no 22º dia você pode ir lá na padaria e comprar o teu cappuccino, que você sempre diz não, porque você tá num processo de emagrecimento. Por exemplo, né? Eu achei legal, achei interessante isso, porque assim, claro que a gente não tem que ficar querendo se recompensar, dizer, eu mereço, eu sou contra isso. Mas eu posso negociar comigo mesma, por que não, né? De dizer assim, olha, não posso tomar esse café agora, não vou tomar esse cappuccino agora, mas no final do processo de 21 dias que eu tô fazendo no meu Instagram, inclusive, eu vou fazer, né? E tudo bem, é uma opção que eu acho que é viável, assim. Não é um merecimento, não é uma recompensa, assim, indigna, digamos assim, né? E olha uma coisa bem legal que fala aqui. Onde você foca, determina o que vê. Vamos lá. Vamos ver se já aconteceu isso com vocês. Vocês estavam lá sem carro, por exemplo, ou estavam com carro X, e vocês decidiram comprar o carro Y. Compraram o carro Y, ou estavam decidindo que queriam o carro Y. Quantas vezes aconteceu isso com você? Depois que vocês compraram, ou quando vocês começaram a pensar em comprar, você só via aquele carro na rua. Isso aconteceu comigo. A gente teve um Cactus, né? Um carro maravilhoso, inclusive. Eu gostaria muito de tê-lo novamente. Quem sabe um outro dia, né? A gente possa voltar a ter. E, cara, eu não era um carro que eu via muito. Eu via muito pouco, eu tinha visto poucas vezes, assim. E aí, de repente, meu marido falou, vamos comprar um cactus e tal. A gente foi ver, a gente viajou e tal com cactus. Gente, eu só via cactus, só existia cactus na rua. É uma coisa incrível. Então, por que a gente fala isso? Quando a gente foca numa coisa, é aquilo que a gente vai ver. Então, realmente, essa coisa assim, 21 dias no foco, por exemplo. Se eu focar nisso, é isso que eu vou ver. Agora, se eu focar no cappuccino, que eu não posso tomar, eu vou só ver cappuccino na minha frente. Eu vou só ficar pensando no cappuccino, sabe? Por exemplo, eu tenho dívida. Se eu focar na dívida, eu vou só ver a dívida. Eu vou ficar frustrada, triste, desanimada. Mas se eu começar a pensar nas possibilidades para me conseguir resolver, ou, cara, eu vou focar em ganhar dinheiro, eu não vou focar na dívida. Porque não adianta, eu não vou resolver a dívida focando na dívida. Eu tenho que focar de que forma que eu posso ganhar dinheiro, de que forma que eu posso trabalhar melhor, ampliar meus resultados e assim por diante. Então, vamos focar no bom,
no que é necessário ser focado, né? No que realmente vai fazer diferença que eu foque, que daí aquilo que eu vou ver, e talvez eu vou ver soluções que eu não estava vendo quando eu estava focando no negativo, né? A maior parte da nossa visão é periférica e de baixa resolução. Guardamos a fóvea para coisas importantes. Olha só, imagine que você esteja infeliz, você não está conseguindo o que precisa. Ironicamente, isso pode se dar em razão do que você quer. Você está cego por causa do seu desejo. Talvez aquilo de que realmente precisa esteja bem na frente dos seus olhos, mas você não consegue ver por causa do que tem foco no momento. Então, assim, foquem no que é necessário. Por exemplo, durante o meu período agora de desafio, né? Eu não vou conseguir, eu vou ficar talvez focando que eu não posso tomar o cappuccino. Mas no meu processo, no meu desafio, tem todos os dias uma receita doce que eu posso fazer. Eu posso inclusive inventar um cappuccino proteico, né? Saudável. Só que eu tô focando no cappuccino que eu não posso tomar. De que me adianta eu fazer isso? Vai resolver o meu problema? Eu vou conseguir continuar no foco, no desafio? Eu vou conseguir o resultado que eu gostaria? Não vou. Então, não me resolve eu focar nesse ponto, né? E acabar, às vezes, desanimando por esse motivo, né? Então, assim, olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito maravilhosa, né? Preste atenção. Por que isso aqui tá na Bíblia, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 28 a 34. Bom, o que eu falo sobre isso? Hoje, inclusive, eu fiz uma live no meu Instagram que eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente... Primeiro, é a questão do foco, né? Eu tô focando numa coisa que não é essencial, no problema. O problema não é o meu foco, não tem que ser meu foco. A preocupação é excessiva com coisas pequenas, muitas vezes. Mas saibam que se você quer muito uma coisa, pode ser algo realmente inútil, ou talvez, tipo... Não sendo imoral, né? Falei isso até no Instagram. Mas pode ser uma coisa que para Deus não tem valor, né? Algo material, para Deus não é valoroso aquilo ali. Ele sabe que não é essencial para você. Mas ele sabe que isso é importante para você. Então, se é importante para você, se torna também importante para Deus. Ele quer que você tenha as coisas que você quer. Só que às vezes ele sabe que não é o momento. Ele sabe que aquilo vai te estragar. Digamos assim, você tá lá, né, rezando para ganhar na loteria. Deus não quer, porque às vezes não é bom pra você, porque você vai se tornar uma pessoa má por isso. Um exemplo. Então, assim, se é algo importante pra você, saibam, Deus também acha que aquilo é importante. Eu acredito muito nisso, desde que isso não vai fazer mal pra você. E talvez ele até te dê um momento, só que não é o momento, não é este o momento, né? Então, a gente não tem que se preocupar com coisas pequenas, tá? A regra 5, então, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Eu vi, né, sobre isso aqui, tem um texto que fala um exemplo aqui, né? Recentemente observei um menino de 3 anos se arrastando vagarosamente atrás de seus pais em um aeroporto lotado. Ele gritava muito a cada 5 segundos e, mais importante, fazia isso deliberadamente. Ele tinha energia de sobra. Como o pai, sabia dizer pelo tom do grito dele. Ele estava irritando seus pais e outras centenas de pessoas para receber atenção. Talvez precisasse de algo, mas essa não era a forma de conseguir e os pais deveriam avisá-lo disso. Você poderia argumentar que talvez eles estivessem esgotados e sofrendo com jet lag após uma longa viagem. Porém, 30 segundos dedicados a uma solução direta do problema teriam acabado com aquele episódio vergonhoso. Pais mais atenciosos não teriam deixado alguém realmente importante para eles ser objeto do desprezo de todos. Então, isso que é muito importante. Que a gente não se acomode, né? Isso aqui perante os nossos filhos, mas talvez alguém que a gente ama também. Está fazendo algo que não é legal, que realmente não é bonito, que realmente é imoral, que realmente é vergonhoso.
E é uma pessoa que eu tenho liberdade, né, gente? Não adianta eu ir lá pra um amigo meu que não me pediu minha opinião, que eu não tenho nada a ver com a vida, os amigos que talvez não valham a pena a gente ter amizade, eu querer apontar o dedo e falar, olha, isso que você tá fazendo é errado, é imoral. Agora, a partir do momento que o teu amigo te pede opinião, te fala assim, isso foi legal, né? Olha só o que eu tô fazendo, olha que legal. Talvez ele te dê uma liberdade pra falar, né? E eu acho importante a gente realmente pontuar de forma verdadeira, né? Sem ofender, obviamente. Uma coisa que eu ouvi recentemente, não é que eu aprendi, mas que eu achei importante a forma que foi falado, é a gente não julgar as pessoas, mas sim as atitudes. A gente pode sim entender que aquela atitude não é correta, isso não é julgar de forma inadequada, assim. Que Deus pede que a gente não julgue o outro, né? Mas a ação, a gente pode sim entender que aquilo ali não é bom, que não é correto, e dizer, talvez pra pessoa, se a gente achar que deve, que tem liberdade, né? Claro, com muito cuidado isso. Por exemplo, uma criança, ele dá um exemplo aqui de uma criança que a mãe falava que ela não comia de jeito nenhum, né? Ela tava tipo assim, meio desespero. A mãe passava de babá em babá, vizinho em vizinho pra cuidar dele, porque era uma criança difícil de cuidar. O que ele vem trazendo aqui? Que a esposa dele auxiliou a cuidar desse menino com persistência e compaixão, e esse menino se transformou, né? Ele começou a comer bem e tudo mais. E ela usou uma estratégia de recompensa, assim, no sentido de, né, parabenizar e tudo mais. E no final mesmo, ela dava uma boa parabenizada pra ele, um abraço, né? E dizia, olha que legal, você comeu tudo. Mas o que eu vejo, assim, de principal mensagem, né, nesse trecho aqui? Que ele fala pra gente não desistir de educar bem os nossos filhos, sabe? Pra gente não desistir de ajudar alguém que a gente ama a ser melhor, né? Se aquilo ali que a pessoa faz não é legal mesmo, a gente precisa insistir nisso, rezar por ela, inclusive, eu né, incluo isso nessa fala. Porque assim, a gente precisa realmente não desistir de quem a gente ama. Isso é importantíssimo, né? E olha só, uma coisa importante que fala aqui. Um pai falou comigo recentemente sobre a dificuldade que estava tendo para fazer seu filho dormir à noite. Um ritual que envolvia cerca de 45 minutos de luta. Fizemos as contas, aí foi falando ali que dá 5 horas por semana, e assim por diante, né? E aí ele tava passando um tempo equivalente a 1 mês e meio de trabalho por ano lutando para que o seu filho dormisse, né? Os dois sofriam por isso, né? Ele vai falando aqui. E aí, com o tempo, ele vai desgastando mesmo, vai deixando irritado, às vezes ele não tem mais paciência. Onde que tá o erro, né? Fala aqui, é do pai ou do filho, né? Na natureza ou na sociedade? E assim, às vezes as pessoas falam assim, não há crianças ruins, o problema são os pais que são ruins e tudo mais. Claro que isso é uma coisa bem importante, a gente precisa pensar. Crianças têm sim más inclinações, tá, gente? Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente tem más inclinações desde criança, desde bebê, né? Desde bebê é meio exagerado, mas desde criança, né? Então a gente precisa educar as crianças, a gente precisa fazer um esforço para isso, né? E assim, a gente precisa entender o problema particular. Nesse caso aqui, por exemplo, cara, ele tinha uma muito boa intenção, mas aquilo ali fazia com que eles sofressem, às vezes, né? Mesmo que ele tentasse, talvez ele não ia conseguir não ficar com raiva da situação, né? Mas o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar formas de melhorar aquela situação. Então, assim, isso não pode ser algo que a gente desista, entende? A gente não tem que ser incansável mesmo, né? Hoje, inclusive, olha que coisa, né? Fiz a live no Instagram falando sobre isso e de novo me veio um trecho da live. Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa d'Ávila fala: é justo que muito custe o que muito vale. Então, é justo que muito custe educar o teu filho. Fazer com que ele vá pro caminho do bem, né? Tem um livro de Rafael Leão Cifuentes, se eu não me engano, que fala o seguinte, que um trecho, desculpem o barulhinho que tem crianças aqui perto, um trecho de uma carta de um jovem que se suicidou. Falava assim que ele matou outras crianças e se suicidou, se eu não me engano. Acho que foi isso.
ele falava que os pais eram fracos no bem e por isso ele se tornou forte no mal. Ou seja, eu fui fraca, eu não tentei até o fim, eu não quis até o fim que meu filho se tornasse uma pessoa boa, eu não me esforcei realmente, né? Então, não precisa, não deve haver a possibilidade de desistência na criação e educação dos nossos filhos, tá? E a gente não precisa achar que a gente precisa ser amigo dos filhos, porque a gente às vezes não quer ser mal, entre aspas, não quer ser exigente com os filhos e a gente acaba sendo displicente, a gente acaba sendo agindo de forma até imatura, né? E sendo muito permissivos, porque a gente quer agradar e a gente não tá na função de agradar quando a gente é pai, né? Quando a gente, de novo, né? Meu marido, né, talvez sua esposa, eu não estou no papel de agradar eles, eu preciso amá-los. E amar, às vezes, é fazer algo que dói, né? Então, que a gente não tire isso da nossa vista, assim, que a gente lembre-se sempre que a gente precisa fazer esforço, que a gente precisa fazer o que é difícil, que é justo que muito, se seja difícil, que muito custe, o que muito vale, né? Que é alguém que a gente ama. E por último, hoje, né, a regra 6, deixa sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Isso é aquela questão de apontar o dedo enquanto tem 3 apontados pra gente, né? Olha só, não parece sensato descrever um jovem que atirou e matou 26 crianças e 6 funcionários da Escola de Ensino Fundamental Sandy de Newtown, no estado de Connecticut, em 2012, como uma pessoa religiosa. Isso é igualmente verdadeiro em relação ao atirador do cinema em Colorado e os assassinos da escola de ensino médio em Columbine. Mas esses indivíduos homicidas tinham um problema com a realidade, existente em uma profundidade religiosa. Um dos atiradores escreveu: a raça humana não merece que lutemos por ela, apenas que a matemos. Devolva a terra aos animais. Eles a merecem infinitamente mais do que nós. Nada tem mais significado algum. Bom, então o que ele quer dizer aqui? Da incoerência, né? Mate a humanidade, né? E essa pessoa dizer que ela é cristã, por exemplo, não tem coerência, né? Então, quando a gente aponta o dedo pro outro, minimamente, né, entre aspas, de novo, não é pra mim julgar a pessoa, é pra mim julgar as ações. Mas a partir do momento que eu digo assim, tá errado você se ficar acomodado no sofá, vendo o celular, YouTube, Instagram, nananana. Eu tenho que estar buscando pelo menos fazer diferente, né? Eu tenho que estar buscando pelo menos ser uma pessoa diferente. Quando eu digo assim, não é legal você não ser ativo, você não fazer nenhuma atividade física, você não buscar melhorar teu corpo pela parte de saúde mesmo, não só questão estética. E eu não tô fazendo nada pra isso. Não é coerente, né? Então, primeiro, eu preciso buscar arrumar a minha casa para que daí eu possa olhar e criticar a casa do outro, né? E esse criticar a casa que eu falo não é criticar a pessoa, de novo, né? Quando eu falo criticar a casa, talvez criticar a ação, se me couber isso também, né? Então, às vezes, eu vou precisar olhar para o outro para mim ver uma atitude que o outro tá tomando que eu não acho legal e que eu não quero fazer igual. Aquele exemplo que a gente fala às vezes, né? Que a gente tem que aprender com os pais o que a gente não gostou ali, eu não gostou entre aspas, né? Muitas aspas. Mas assim, ó, eu não acho legal isso que meu pai faz, isso não é correto, bater em criança, sei lá, minha mãe e meu pai se brigavam, se engalfinhavam. Eu vou fazer diferente, então eu vou aprender com ele o que eu não devo fazer. Então, às vezes, a gente vai olhar a atitude das outras pessoas pra gente tomar como exemplo o que a gente talvez não deve fazer, né? Isso é uma realidade. Então, considere as suas circunstâncias, comece com pouco, fala aqui, aproveite as oportunidades, mesmo que pequenas, arruma a sua vida, começa a consertar, e aí você pode talvez começar a querer colocar o dedo na ferida do outro. Isso acontece muito no casamento. Às vezes a gente quer criticar o outro, quer apontar o dedo, quer dizer que o outro está errado, que ele não faz as coisas certas, só que eu não faço também, só que eu tenho muitas falhas, e às vezes a minha falha tá levando o outro a falhar também. Talvez eu não estou contribuindo para que o outro se ajuste, se corrija, faça melhor o que a gente quer que ele faça melhor, né?
Então, essa aqui é um trecho até pequenininho dessa parte, mas eu acho bem importante a gente olhar primeiro para o nosso umbigo, né? Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Olhe para si mesmo, se autoavalie. Isso também cabe aqui, eu vou dar um exercício prático para vocês, para a gente colocar em prática, né, nas próximas dias aí. Eu vou tentar fazer no mínimo a cada 2 semanas, tá? Esses vídeos sobre o livro, né? Mas para colocar em prática isso que a gente leu hoje, né? É a gente fazer o exame de consciência. E de novo, né, que eu acho importante a gente falar. Eu acho que as regras se complementam e com certeza o Jordan Peterson pensou nesse sentido, né? Mas a gente precisa pensar nisso, assim. Quando eu faço um exame de consciência diário, eu sei aonde talvez eu tô olhando ali pro outro, né? Olha, eu pensei hoje meu marido não fez isso bem. Eu não quero fazer isso também, então eu vou mudar isso. Ou talvez eu irritei meu marido e ele acabou sendo grosseiro, por exemplo. Eu poderia ter agido diferente? Então, esses exames de consciência diário podem auxiliar nesse sentido de, primeiro, consertar a nossa casa, para depois a gente poder apontar para a casa do outro, né? E aí, também cabe, nesse exame de consciência, essa prática de não desistir dos nossos filhos, de quem a gente ama. Não deixar que ele faça algo que faça com que eu acabe criando raiva, rancor, ódio, né, do outro. Então, que eu busque fazer esse exame de consciência para ver. Eu agi bem, eu fiz tudo que eu podia hoje para os meus filhos, para o meu marido, para não deixar que ele se torne uma pessoa que eu acabe criando, né, raiva, deixe de gostar dele. E no terceiro, né, que é a quarta regra, no caso, que é a terceira regra que a gente falou hoje, esse exame de consciência também vai fazer com que eu pense, será que hoje eu fui melhor do que ontem? Me comparar comigo mesmo? Será que hoje eu estou melhor do que ontem? Se eu não estou, eu preciso pôr isso em prática. Então hoje, depois dessas 3 regras, né, que eu comentei com vocês, a minha sugestão, né, de exercício prático é colocar em prática diariamente o exame de consciência, tá? Inicialmente, para vocês colocarem em prática, eu sugiro, né, que vocês façam uma vez ao dia, à noite, antes de dormir. Mas, com a prática, que vocês busquem fazer 2 vezes ao dia. Por que isso? Porque no meio do dia você pode remendar, ainda pode remendar o seu dia. Então, hoje eu não agi bem com meu filho e com meu marido, não agi bem comigo mesma, eu não fiz o que eu acho que é correto. Eu ainda consigo emendar, eu consigo pensar assim, não, agora então eu vou mudar. A partir de agora eu vou tomar mais água, eu vou comer melhor, eu vou dizer não para as coisas desnecessárias da minha vida, no meu dia ali, chocolate, bolo, sei lá. Dá para melhorar na metade do dia. Então, comecem fazendo a prática de exame de consciência diário noturno, mas depois é importante a gente começar a fazer também 2 vezes ao dia para que a gente consiga remendar as besteiras que a gente fez no dia, né? Ainda no meio período ali do dia, né? Na metade do dia eu avalio e falo, cara, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu poderia ter feito melhor isso, ainda dá para mim fazer aquilo que eu não fiz, não trabalhei direito, né? E eu vou começar a partir do meio-dia a corrigir os erros do dia, tá bom? Se a gente fizer isso diariamente, a vida da gente vai melhorar muito, tá bom? Então é isso, desculpem, né, se o vídeo ficou um pouco improvisado, né, eu tentei fazer num lugar diferente, num ambiente diferente aqui, de roupa de ginástica mesmo, porque eu quero realmente que sejam vídeos informais, a ideia não é que sejam vídeos super produzidos, né, mas espero que tenha sido de qualidade suficiente para que que se torne agradável aí para vocês escutarem e que tenha feito sentido para vocês. Eu acho que esse livro é um livro muito bom, muito relevante. É um livro de bastante páginas, assim, para quem não tá acostumado, né, a ler. Talvez não seja um livro de início, né, para vocês começarem a voltar a ler, por exemplo. Né, ele tem 400 páginas, se eu não me engano, perto de 400, 380 páginas, é um livro pesadinho, assim. Mas é um livro que vale a pena ler, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês voltem nos próximos vídeos. Até mais. Me siga e curta também.